O povo de Sítio Novo declara aberta a presente sessão. Leitura bíblica com a vereadora Valéria. Bom dia a todos. Leitura bíblica em João, capítulo 14, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Palavra do Senhor. Pedir à secretária que passe a leitura da ata, a sessão anterior. A ata da 28ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, da 2ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura. Às 9h30 do dia 26 de maio de 2026, estiveram presentes os seguintes vereadores. Na presidência, o vereador Leonel Sigmaçuza Reis. Vice-presidente, o vereador José Romadins Raposo. Primeiro secretário, o vereador Manuel Marques da Silva. Segundo secretário, e os demais vereadores, Teodoro Carvalho Barros, Valéria Nolei Xavier de Oliveira Pinheiro, Levi Coelho Marinho, Erinaldo Lopes dos Santos, Felipe da Silva Souza, Manuel Pereira Souza. Vereadores ausentes, Caroline Rodrigues Costa da Silva e Cristiano dos Santos Lima. Conuro legal sobre a proteção de Deus e sobre a presidência do vereador Leonel Sigmaçuza Reis, que após verificar o quórum regimental, com a presença de 9 vereadores, deu por instalada a presente sessão. Em seguida, foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, colocada em discussão e em seguida em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o vereador Levi Coelho Marinho fez a leitura bíblica em Salmos, capítulo 20. Pequeno expediente. Constou da apresentação e leitura da indicação legislativa de número 18/2006, de autoria do vereador Cristiano dos Santos Lima, que solicitou ao Poder Executivo a execução urgente de obras de pavimentação na via paralela à Rua do Aeroporto, localizada em frente à Praça de Evento João Baiano Neto, no bairro Vila Nova, que dá acesso à Igreja Assembleia de Deus e às residências circunvizinhas. Constou ainda a apresentação e leitura do projeto de lei de número 08/2006, institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual no âmbito do município de Sítio Novo, Maranhão, e dá outras providências. Grande expediente. O senhor presidente inicialmente cumprimentou todos os parlamentares presentes, desejando aos mesmos uma excelente semana e ao público que acompanhava a sessão. Desejou ainda bênçãos às famílias de Sítio Novo e pediu sabedoria para que Deus ajudasse a conduzir os trabalhos da casa da melhor forma possível. Em seguida, passou o uso da palavra ao vereador Erinaldo Lopes dos Santos, que agradeceu a Deus por mais uma semana e destacou as boas ações que vinham acontecendo no município, pedindo saúde para enfrentar o dia a dia. Relatou que havia preparado uma pauta sobre a falta de água do povoado Olho d'Água, mas informou que o problema da bomba já havia sido resolvido. Também comentou sobre o desentendimento entre funcionários responsáveis pelo sistema de abastecimento de água, criticou a falta de organização e gestão no local. O vereador afirmou que, caso o problema continue, irá expor toda a situação na próxima sessão. Ao final, agradeceu a todos. O vereador Manuel Marques da Silva destacou que acompanhou pessoalmente a situação do povoado Olho d'Água no último domingo e reforçou que o mais importante é garantir o abastecimento de água para a população. Afirmou que discussões entre funcionários ou questões políticas não resolvem um problema, defendendo mais organização e atuação da gestão para que o serviço funcione corretamente e não falte água para aquela comunidade. O vereador José Romadins Raposo destacou a necessidade de atenção da gestão municipal às ruas da cidade, especialmente em locais onde há acúmulo de água e problemas de drenagem. Citou pontos críticos próximo à Casa do Senhor Menezes e à Igreja Batista, no bairro Leontino Nascimento, onde já existem crateras no asfalto e que foram causadas pela água de esgoto e pelas fortes chuvas. Ressaltou que muitos problemas surgiram pela falta de planejamento e de topografia adequada nos loteamentos, antes da venda dos terrenos, afirmando que, diante da ausência de fiscalização no período correto, cabe agora ao município buscar soluções.
O parlamentar alertou que apenas tapar os buracos não resolverá a situação e, se houver canalização do escoamento da água, os danos voltarão a aparecer nas próximas chuvas, causando transtornos e desperdício de dinheiro público. O vereador e líder de governo, Levi Coelho Marinho, cumprimentou os presentes e desejou uma terça-feira de paz e saúde a todos. Em seguida, comentou sobre a situação da água do povoado Olho d'Água, informando que, após o assunto ser debatido na sessão anterior, procurou o gestor municipal para tratar sobre a problemática. Segundo o parlamentar, o gestor se comprometeu a conversar com as pessoas envolvidas para solucionar a situação, motivo pelo qual acredita que o problema será resolvido. O vereador também manifestou preocupação com os problemas de infraestrutura e drenagem em diversas ruas de Sítio Novo, concordando com as colocações feitas anteriormente pelo vereador José Ruimar. Destacou que o acúmulo de água e o despejo irregular de esgoto nas vias contribuem para o desgaste do asfalto, causando buracos e crateras nas ruas da cidade. Citou como ponto crítico a região próxima à Igreja Batista, a Casa do Senhor Michael, onde há grande volume de água acumulada por falta de escoamento inadequado. Ressaltou ainda a necessidade de maior fiscalização por parte da Prefeitura para impedir que esgotos sejam despejados nas ruas e defender a construção de sumidouros como alternativa para minimizar os problemas. Ao final, afirmou que as reclamações da população sobre a situação têm aumentado consideravelmente. Em ato contínuo, o presidente Leonel Sigmar Souza Reis destacou a importância das obras de recapeamento asfáltico no município, lembrando os 9 quilômetros de asfalto conquistados e reconhecendo os problemas enfrentados em diversas ruas da cidade, especialmente em pontos onde há acúmulo de água e crateras após as chuvas. Citou situações próximas ao bairro Vila Nova e outras vias que já apresentam danos devido ao despejo de água nas residências nas ruas. O parlamentar afirmou ainda que, apesar dos investimentos e da melhoria visual proporcionada pelo novo asfalto, parte da população também precisa colaborar para a conservação das vias públicas. Ressaltou ainda a necessidade de implantação e fiscalização do Código de Postura do município, destacando que o tema é debatido há muito tempo na casa, mas ainda enfrenta dificuldades para sair do papel e ser executado. O vereador Manuel Pereira Souza relatou reclamações da população sobre a grande quantidade de poeira na estrada utilizada pela empresa Suzano, destacando os transtornos enfrentados por motociclistas e moradores que trafegam diariamente pelo local. Solicitou que a empresa disponibilizasse carros-pipa para melhorar a via ao menos 2 vezes por semana, visando amenizar a poeira e melhorar as condições de tráfego. Também alertou que o problema tende a se intensificar no período de estiagem. A vereadora Valéria Nolei Xavier de Oliveira Pinheiro fez alguns esclarecimentos sobre o projeto de lei de número 08/2006, apresentado na casa. Comunicou que o programa de dignidade menstrual, iniciativa do Ministério da Saúde, que será implantado no município após capacitação realizada em São Luís com profissionais da saúde. O programa tem como objetivo garantir a distribuição gratuita de absorventes para mulheres de 9 a 49 anos, com ciclo menstrual ativo, desde que estejam cadastradas no CAD único. Foi explicado que os absorventes poderão ser retirados nas farmácias populares habilitadas, mediante autorização emitida pela Unidade Básica de Saúde ou através do aplicativo Meu SUS Digital. Também destacou que o programa amplia o público anteriormente atendido, que era restrito a estudantes, buscando garantir maior acesso e dignidade às mulheres beneficiadas. Subsequente, diante ao projeto de lei de número 08/2006, apresentado na casa, o vereador Levi Coelho Marinho requereu a dispensa do parecer. Em seguida, o presidente Leonel Sigmar Souza Reis colocou em votação o requerimento verbal do vereador Levi Coelho Marinho, que foi votado e aprovado, 8 votos favoráveis e 1 voto contrário do parlamentar Erinaldo Lopes dos Santos. Ordem do dia. O senhor presidente colocou em discussão e votação as seguintes matérias: indicação legislativa de número 18,
2006, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o projeto de lei de número 08/2006, que foi aprovado com 8 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Erinaldo Lopes dos Santos. E nada mais havendo a explanar, o senhor presidente, Leonel Sigmar Souza Reis, declarou encerrada a presente sessão. E para constar, Manuel Martins da Silva, primeiro secretário, redigiu. E eu, Leilane Oliveira de Souza Gomes, secretária administrativa, lavrei a presente ata, que lhe deixada conforme vai pela mesa assinada. Sítio Novo, Estado do Maranhão, aos 26 dias do mês de maio de 2026. Alguma restrição sobre a ata, senhores colegas vereadores? Não havendo nenhuma restrição, vamos colocar em votação. De quê? Ah, tá, do Ruimar, o requerimento do Ruimar aí, é. Só um minutinho que eu peço para te ver. Oba! Eu não estou Gostaria- conseguindo votar, não, mas eu sou a favor. Eu gostaria de... Não conseguiu, não? A ata é, Teodoro? Ajudei lá. Eu gostaria aqui de cumprimentar os senhores colegas vereadores, vereadora Carol, vereadora Valéria, cumprimentar os funcionários da casa, cumprimentar aqui o nosso amigo Adão, da cidade de Amarante, que nos visita. Seja bem-vindo, volte mais vezes, viu? A casa estará sempre de portas abertas. Queria aqui cumprimentar também a todos que nos assistem através do Instagram. Desejar aqui uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Que seja uma semana abençoada grandemente por Deus. Que esta casa venha a ser todos grandemente abençoados com muita saúde, paz, amor e muita felicidade na vida de cada um de nós. Que essa casa possa estar sendo iluminada, que a gente possa estar aí conduzindo da melhor forma possível os trabalhos. Nosso pequeno expediente, começando hoje com o vereador Felipe. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Valéria, vereadora Carol, funcionário dessa casa, nosso amigo Adão, marcando presença aqui da cidade vizinha. Eu que acompanho quase toda a sessão, o seu Adão está presente lá em Amarante. Muito obrigado pela presença, o pessoal do Instagram que nos assiste. Eu tinha um requerimento aqui para o líder de governo, mas como ele não veio, eu vou, para deixar registrado aqui nessa casa, é o requerimento sobre a estrada ali que liga o posto do Santana ali até o rio. Ali eu acredito que um trecho que dá uns 200 metros. Do Santana aqui da BR. É onde eu tive lá e os carros não estão indo até lá não, porque tem uma erosão lá que está impedindo os carros de passar. E aí o pessoal lá me deu uma cobrada e a gente ia trazer aqui para o líder de governo, mas ele não veio, mas para deixar registrado. E parabenizar também o nosso prefeito, que através, em parceria com o governo do estado, tivemos a inauguração aí de diversas obras no sábado, da delegacia da Polícia Civil, a companhia da Polícia Militar foi reformada, a biblioteca, a Praça da Juventude. Então são obras que estão chegando aí para dar uma melhorada em nosso município, bem como a operação Tapa Buraco que se iniciou. Então parabenizar o nosso prefeito, juntamente com o governo do estado, por essas obras estarem chegando aqui realmente em quem precisa, né? Então, são essas as minhas palavras, senhor presidente. Se precisar, eu volto a falar. Vereador
Manelzinho com a palavra. Manelzinho do povo. Bom dia a todos, bom dia para esta casa, bom dia vereador, presidente, ao nosso amigo de Amarante, nos visitando. Quero neste momento agradecer a Deus pela oportunidade de estar de pé. Esse fim de semana a gente andou muito, né, marcando presença. Inclusive tivemos aqui no sábado, a qual já falou o vereador Dr. Felipe, nas inaugurações das construções do nosso prefeito e também do nosso estado, governador. E junto conosco teve o nosso deputado Ricardo Arruda, marcando a presença. A gente teve pela Sport City, marcando a presença. No tive foi à noite junto com os deputados, né? Tive que retornar para um evento lá na Serra da Cinta, a festa de ação de graça do Manuel de Melo. E ontem estive na Boa Lembrança, no campeonato, nossos amigos lá. E a gente está aqui de volta para agradecer a Deus e acreditando que as coisas vão melhorar cada vez mais. E meu muito obrigado, um abraço a todos que estão nos assistindo pelo Instagram e que Deus abençoe a todos. Um bom dia. Vereador Teodoro, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Valéria, Carol, pessoas que nos assistem pelo Instagram, pessoal que estão aqui presentes, em nome do seu Adão ali de Amarante, né? Cumprimentar a todos. Senhor presidente, como falou o vereador Felipe, tivemos aí um final de semana bastante movimentado na nossa cidade, né? Com inaugurações, festas, né? Então, aqui queria parabenizar o prefeito, né? Pelas inaugurações, junto com o governo do estado, no qual foi representado aqui pelo Vactone Brandão, né, nas inaugurações. Então, parabenizar aqui o Vactone pelo belo trabalho que vem fazendo aqui, ajudando o nosso município. Em nome dele, parabenizar a nossa comunidade aqui de Sítio Novo, o prefeito Antônio Coelho, e também que foram inauguradas lá as obras da biblioteca, né, a delegacia e a Praça João Baiano Neto, né. Então, parabéns aí ao prefeito por essas inaugurações. E também parabenizar o pessoal do sindicato pelo evento da AgroSítio. Certo, senhor presidente? Muito obrigado. Vereadora Valéria, com a palavra. Vereadora Carol. Vereador Cristiano, bateria, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras, nosso público que nos acompanha pelo Instagram, os funcionários dessa casa, seu Adão aqui da cidade vizinha nos dando esse apoio aqui, assistindo nossa sessão. Seja muito bem-vindo a essa casa. Eu queria aqui, senhor presidente, só parabenizar o prefeito pelas ações feitas pelo nosso município, junto com o governo do estado, que tem buscado sempre melhorias para a nossa cidade, e não poderia deixar de deixar aqui meus agradecimentos. Isso quem ganha é só a nossa população. E dar aqui os parabéns ao meu amigo vereador Max Barbosa pela ação realizada lá nos Patis ontem. Muito bom ver essas ações acontecendo, né? E deixar mais umas famílias felizes sendo presenteadas lá. Queria também deixar aqui um requerimento registrado, que o líder de governo não está aqui, a pedido da estrada lá do Antônio Alberto, lá nos Dois Buriti, que lá o carro do aluno está quase não passando mais. E ontem eu tive lá e pude constatar que realmente a situação está bem crítica. Eu já fiz um requerimento para lá pedindo, até agora não teve soluções, e ontem eu estive lá presente e queria que esse problema fosse solucionado o mais rápido possível. E também deixar meus pesos aqui ao senhor ali na Rua Nova, o seu Domingos ali, da família do seu Camaleão, que faleceu, né? O seu Domingos Poluquera. O mais, senhor presidente, era só isso. Se precisar, eu volto a falar no decorrer da sessão. Vereador Manuel Marques, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Carol, o seu Adão, que nos honra com a sua presença aqui, é vizinho, né, aqui do município de Amarante. A todos do Instagram, um bom dia. O nobre vereador Felipe, Manelzinho, Teodoro também citou a respeito da questão de algumas inaugurações aí, aqui em Sítio Novo. E é muito importante. Mas eu quero lembrar também, Felipe, que a MA 280 que liga o Sítio Novo ao Posto Santana, que a gente tanto cobrou e cobra, estive passando agora lá e eles já começaram o trabalho. As máquinas já estão lá, que vão tirar, né, o asfalto ali naqueles trechos piores que tem e vão fazer da forma que deve ser feito. E isso a gente agradece a todos os vereadores, porque a gente sempre cobrou aqui e vocês da mesma forma, né? Isto prova e mostra que a união, as coisas acontecem, né? Então, a gente pisou muito no calo a respeito dessa questão dessa estrada, porque a necessidade estava muito grande. Aí, graças a Deus, as máquinas já estão lá. A gente espera que seja um serviço muito bem feito. Só complementando a sua fala, e a gente teve a conversa com o Wagtônio para a gente aproveitar ali para fazer os quebra-molas, né? Ele autorizou o prefeito a fazer e vai deslocar as máquinas para fazer a cobertura com asfalto. Então esse é o momento da gente conversar com o prefeito para realizar esse quebra-mola aí, que é importante pela segurança das pessoas que ali trafegam. Sim, vereador, a gente até citou mesmo, conversou junto ao vereador Teodoro, que ela há uma necessidade muito grande de um redutor de velocidade ali no povoado Puçá, pela escola, né, pelos casos que já aconteceu lá. E a gente conversou também com ele, o vereador Teodoro, e ele sinalizou que ia conversar com o prefeito para que possa ser feito lá, né. E na oportunidade também, eu quero aqui agradecer a Deus pelo momento que a gente viveu ontem lá no assentamento Patis, que Deus nos abençoou e a gente fez uma ação lá no assentamento Patis, pela qual a comunidade participou em peso. Isso é muito gratificante, é muito importante. O assentamento Patis é um lugar que eu sempre me identifico, assim como os demais do nosso município. Mas lá, quando eu chego, é a mesma coisa, a gente está em casa, ter um povo acolhedor, a receptividade é muito bom. Então, a gente fez um café da manhã lá para as mulheres, para a comunidade, onde teve sorteios, a gente distribuiu muitas cestas básicas. Na oportunidade, o prefeito também estava presente. Então, a gente só tem a agradecer por ter a oportunidade de proporcionar isso às pessoas. E, naquele momento, a comunidade veio e fez algumas cobranças para a gente, né, pela qual eu tenho 2 requerimentos aqui na casa hoje, que trago a reivindicação da comunidade lá. Já vou adiantando aos novos vereadores, já impediu o apoio, pediu o voto para esses requerimentos, porque é de grande importância para aquela localidade. Agradecer o vereador Cristiano aqui pelos elogios, né? A gente sempre faz um trabalho ali presente, assim também como vocês fazem, né? E eu retorno a palavra na hora dos requerimentos. Obrigado, senhor presidente. Vereador Ruimar, aproveitar aqui também cumprimentar o nosso colega que nos visita, que sempre está por aqui, de vez em quando vem nos visitar. Seja muito bem-vindo, professor Magno, né? Volte sempre, a casa estará sempre de portas abertas. Antes de pedir à secretária que faça a leitura dos requerimentos, eu também gostaria, aqui eu também não poderia deixar de passar em branco aqui, e agradecer e parabenizar o nosso prefeito Antônio Coelho, né, por todas essas obras que a gente tem recebido. Sabemos que são obras do governo do estado, mas que nenhuma delas
poderiam estar acontecendo sem o apoio e o aval, a busca, a correria, né? A cobrança de todos nós e de todos os vereadores aqui desta casa e de nosso prefeito, né? A gente, hoje, como falou o vereador, hoje a gente comemora, né, os dias de ontem das obras que recebemos, das inaugurações da delegacia, da biblioteca, da praça, enfim, são muitas obras sendo inauguradas e que graças ao nosso governo do estado, né, a gente pode comemorar, porque eu acredito que isso não é só motivo de comemoração, né? A gente recebe obras grandíssimas que embeleza a nossa cidade, embeleza o nosso município e contribui, né, com a renda, com o crescimento da nossa cidade. Então, a gente só tem que agradecer o nosso governo do estado, junto com o nosso prefeito, e parabenizar. Eu não poderia também deixar aqui de deixar a nota de pesar em nome desta casa, a família do seu Domingos Barros, né, que é o Domingos Puluquero, né, vereador? É a família que hoje perde o anfitrião e a gente queria aqui deixar a nota de pesar, que Deus possa estar confortando os corações de todos os familiares. A gente tem aqui 2 indicações, eu vou pedir à secretária que faça a leitura. Indicação legislativa de número 19/2006. Autor vereador Manuel Marques da Silva, vereador com assento nesta Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, regimentais e após ouvido plenário, indica o excelentíssimo senhor Antônio Coelho Rodrigues, prefeito municipal, a seguinte providência: instalação de redutores de velocidade nas seguintes ruas do assentamento Patis: Rua Principal, Rua do Comércio, Rua Manuel Joaquim de Souza e Rua Santo Antônio. Justificativa oral. A presente proposição atende a um clamor urgente dos moradores e trabalhadores do assentamento Patis, com o aumento do fluxo de veículos e motocicletas na localidade. Muitos condutores têm trafegado em velocidade incompatíveis com as vias, colocando em iminente risco a integridade física dos pedestres. A preocupação é ainda maior com os grupos mais vulneráveis da comunidade, como crianças que brincam e se deslocam para escolas, e idosos que circulam diariamente pelas vias públicas. Desta forma, a instalação dos redutores de velocidade funcionará como importante medida de caráter preventivo, essencial para coibir os excessos e organizar o tráfego local e evitar a ocorrência de acidentes graves. Na certeza de contar com o espírito público e acessibilidade administrativa de Vossa Excelência para a vossa demanda do homem do campo e das comunidades adjacentes, aguardamos o ponto de atendimento desta indicação. Plenário vereador Laslau de Oliveira Barros, Câmara Municipal de Sítio Novo, ao 1º dia do mês de junho de 2026. Indicação legislativa de número 20/2026. Autor vereador Manuel Max Diniz da Silva, vereador com assento nesta Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, regimentais e após ouvido plenário, indica ao excelentíssimo senhor Antônio Coelho Rodrigues, prefeito municipal, a seguinte providência: a construção de uma praça pública com área de lazer e convivência no assentamento Patis. Justificativa oral. A presente proposição traduz um anseio antigo e legítimo das famílias residentes no assentamento Patis, que atualmente não dispõe de nenhum espaço público estruturado voltado ao lazer, ao esporte, à cultura e ao convívio comunitário. A construção de uma praça pública vai muito além de uma obra estética. Trata-se de um importante investimento na saúde pública, na qualidade de vida e no bem-estar social dos assentados. Um espaço planejado com bancos, iluminação pública adequada, arborização e, idealmente, um playground infantil ou área das atividades. Servirá como ponto de encontro intergerencial, promovendo a integração entre crianças, jovens, adultos e idosos da localidade. Ademais, a implantação desse equipamento público valorizará o assentamento, garantindo dignidade ao homem do campo e assegurando o direito constitucional
ao lazer e à convivência comunitária em um ambiente seguro e salubre. Certo de olhar sensível e do compromisso que a gestão de Vossa Excelência demonstra permanentemente para as demandas da comunidade rurais e assentamentos do nosso município, aguardo o ponto de atendimento desta importante demanda. Plenário Vereador Laisal de Oliveira Barros, Câmara Municipal de Sítio Novo, ao primeiro dia do mês de junho de 2026. Vou passar a palavra ao vereador Marcos para fazer a defesa da sua indicação de número 19/2026. Bom dia novamente. Quero aqui cumprimentar o professor Magno, que se encontra ali. Bom dia. Assim como foi lido, né, no projeto, a necessidade desses redutores lá, a comunidade está pedindo muito, pois com a pavimentação em bloquete dessas ruas, aumentou o fluxo, tanto moto, né, quanto carro, e que há essa necessidade, né, porque ficou, vamos dizer assim, mais perigoso, né? Então, esses redutores de velocidade é muito importante para aquela comunidade, e eu peço aos colegas o voto para que a gente possa fazer lá, o executivo fazer esses redutores de velocidade. Inclusive, ele estava até lá ontem mesmo, a comunidade me cobrou, ele até viu, né? E eu já cobrei ele lá também, mas estou fazendo esse requerimento, peço o apoio dos colegas para ficar ainda mais compromissado ainda com essas obras lá. Algum vereador queria se manifestar sobre a indicação do vereador Max? Só reiterar também os pedidos, já foi feito muitos requerimentos aqui em relação aos redutores de velocidade lá do povoado Santa Maria. Então, aproveitando aqui o embalo do seu requerimento, que quando o gestor for fazer os do povoado Patis, do assentamento, aliás, que faça lá do povoado Santa Maria também. É válido, doutor. Colocando em votação o requerimento do vereador, indicação do vereador Manuel Max. Aprovada a indicação do vereador Marcos, de número 19/2026. Vou passar a palavra novamente ao vereador para fazer a indicação, a defesa da sua indicação de número 20/2020. Com a palavra, vereador. Obrigado pelo retorno. Todos nós sabemos que uma área de lazer numa comunidade, numa cidade, ou num povoado, ou um assentamento é de grande valia e importância para aquele local. E, da mesma forma, a comunidade se reuniu lá e tem uma carência muito grande em relação a isso. Eles me pediram que uma praça lá no povoado, assentamento Patis, porque lá não tem essa área de lazer. E aí me pediram, eu fiz o requerimento, estou aqui com os colegas para pedir o voto para que seja aprovado, para que o prefeito execute lá o mais rápido possível. Inclusive, novamente, eu reforço que ele estava presente também quando eu fui cobrado, e de lá eu já conversei com ele também da possibilidade de nós conseguir essa praça para lá. Era isso, senhor presidente. Obrigado. A praça não vai passar para lá antes de fazer a da Santa Maria também não, viu? Porque a dona Amélia não deixa passar lá. Vamos ver. Tem que fazer a primeira da Santa Maria, que já mais algum vereador queira se manifestar sobre a indicação do vereador Max? Colocando em votação. Santa Maria, quer dizer. Todos, 3, 6, 7, 8. Falta um, né?
Valéria de novo. Valéria. Aprovada a indicação de número 20/2026 do vereador Manuel Max. Falei que foi 2020 agora. Algum vereador queira se manifestar sobre algo mais? Eu vou pedir à secretária que faça a leitura. Isso aqui é do ofício do gestor referente à resposta do... Muito bem. A gente tem um ofício aqui do gestor respondendo aquele requerimento do vereador Rui Márcio sobre a questão do terreno, a doação do terreno do povo. Pode fazer a leitura, secretário. Ofício de número 77A/2006. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente em atenção ao ofício de número 033A/2006, que solicita esclarecimentos acerca do cumprimento da lei número 551/2005, referente à doação do imóvel à empresa portalfrontista.com. Vimos informar o seguinte: a empresa donatária não apresentou até o presente momento o projeto executivo completo, conforme exigido no artigo 3º e parágrafo único da Lei de número 551/2005. Em razão da ausência do referido projeto, não houve protocolo formal junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, tampouco aprovação técnica. Informamos ainda que a empresa também não apresentou cronograma de implantação e operação, impossibilitando o acompanhamento regular das etapas previstas na legislação municipal. Diante das pendências verificadas, o Poder Executivo Municipal adotará as providências administrativas cabíveis, inclusive mediante notificação formal à empresa donatária, para que apresente as justificativas e documentos necessários à regularização da situação. Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada e estima consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Antônio Coelho Rodrigues. O senhor presidente? Sim, vereador, pode. Eu queria me pronunciar sobre essa questão dessa doação desse terreno. Porque eu acho que eu devo e mereço. Porque quando eu falei que ia votar contra esse requerimento, eu, vereador Max, nós fomos contra esse projeto. Eu fui o vereador Max, os mais criticados aqui nessa casa. Então, eu peço muita sabedoria a nós, vereadores, colegas, quando chegar esse tipo de projeto aqui, que a gente pare e analise. Porque eu tenho certeza, se não tivesse feito essas emendas, o município ia ficar sem esse terreno. Porque da forma que prosseguiu o processo, um descaso, sem explicação nenhuma, que teve reunião aqui, que vieram, e depois disseram que vinham fazer novas reuniões, nunca apareceu ninguém, até perdeu o prazo. Eu acho que a gente merecia uma explicação, porque a gente fica muito chateado quando a gente é lesionado numa coisa dessa magnitude e depois não tem nenhuma explicação para dar respeito para a gente. Essas são minhas palavras sobre esse projeto, que ficou aí no esquecido, como nada tivesse acontecido, e no dia, quando eu não acreditei na ideia, eu fui criticado bastante, Não que eu não quisesse que a fábrica viesse para Sítio Novo. Lógico que se vier é bom, mas eu nunca acreditei da forma que ela veio. Então, por isso foi aquele meu entendimento naquele dia. Hoje eu estou falando as minhas palavras, parece que eu já estava vendo esse dia chegar, mas queria expressar minhas palavras a respeito disso, que eu acho que o mínimo que a gente merecia era alguém que veio aqui fazer reunião, dar uma explicação para a gente por que o processo não foi para frente, e o que foi que aconteceu, que deixaram vencer o prazo e ninguém fez pouco caso dessa situação. Essas são minhas palavras e muito obrigado.
Pois não, vereadora, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria pedir que você botasse em PDF esse documento, tá, no grupo, tá, da Câmara. E segundo, eu entendo perfeitamente, vereador Cristiano, a sua fala. Na verdade, é um direito seu, mas eu vou falar no nome da pessoa vereadora Valéria. Em nenhum momento eu lhe critiquei pelo seu voto. Não aconteceu isso aqui nessa casa e nem fora, porque eu acho que cada um tem uma opinião, né? Nós somos 11, não obrigatoriamente a gente pensa da mesma forma. E, na verdade, essas emendas foram botadas justamente por isso, para a gente se resguardar de que o projeto ia ser executado e que, se tivesse alguma malandragem em cima disso, que eles não usassem a nossa casa, que é a casa, para se darem bem em cima desse projeto. Mas eu entendo perfeitamente a sua fala, é um direito seu. Você, na verdade, desde o início, quando a gente fez a reunião ali dentro, você se posicionou dessa forma, e é louvável porque você manteve sua posição. Mas, assim, da minha parte, Valéria, eu em nenhum momento lhe critiquei, mas, assim, eu votei no projeto justamente porque tinha essas emendas e eu tinha uma maneira de resguardar, de me resguardar o meu voto, que eu saberia que, se o projeto não fosse executado, a gente iria atrás do terreno ser devolvido para o município. Se acontecesse alguma coisa, a gente ia na justiça e requeria de novo o terreno para o município. Então, assim, da minha parte, eu, Valéria, estou de consciência tranquila e respeito o seu voto, a sua posição, porque, na verdade, cada um tem o direito de votar naquilo que você acha que está certo. Entendeu? Então, assim, você tem total meu respeito e que fica a minha fala de que em nenhum momento eu lhe critiquei, justamente porque eu entendi que aqui todos nós, cada um, podemos votar da forma que a gente achar que é o certo. Senhor presidente, quero pedir desculpa aqui pela forma de eu me expressar, que ficou mal entendido. Vereadora Valéria, desculpa porque eu não me expressei bem, mas a questão que eu falei que eu fui criticado não foi nem pelos vereadores, foi fora, né? E aí, só para deixar registrado aqui, que as críticas que eu recebi não foi dos vereadores, né? Foi fora. Então é por isso que a gente fica, nós dois, né? Eu e o vereador Max, mas está aí a prova de que se concretizou, né? Então, só isso eu tenho para falar. Assim, a gente, como falou a vereadora Valéria, eu, pelo menos, acredito que cada um de nós aqui quer que as coisas aconteçam de forma positiva. Eu acho que o desejo de cada um de nós é ver Sítio Novo crescer, é ver a nossa cidade avançar, é ver chegar aqui novos empreendimentos, novas empresas, fábricas, e eu acredito que isso é o que todos nós queremos. E quando eu votei a favor desse projeto, foi pensando no que poderia acontecer de melhor. É claro que a gente sabia que, a gente tinha as dúvidas, sabia que poderia não acontecer, mas a gente tem que pensar de forma positiva. A gente não pode chegar e entregar de forma irregular o terreno na mão de uma empresa, e sendo que você não tem uma certeza de que aquilo não dando certo, você poderia perder um terreno. Mas acho que quando cada um de nós votou, os que votaram a favor, a gente votou sabendo e consciente de que esse terreno estava bem assegurado perante a lei, perante até o jurídico da casa, né, que foi uma questão que foi bastante analisado, e a gente sabia e tinha certeza de que se não desse certo, a gente não perderia o terreno. Foi por isso que acredito que cada um de nós votou a favor. Mas foi pensando realmente no futuro, no bem-estar, pensando no crescimento. Mas, infelizmente, nem tudo acontece da forma que a gente quer, mas assim, a intenção era que desse certo, né? Até porque iriam gerar muitos empregos e seria muito bom para a nossa cidade, para o nosso povo aqui. Mas vamos para frente, né? Se Deus quiser, novas oportunidades aparecerão, e se Deus quiser, uma hora vai dar certo. Mas eu entendi sua colocação, vereador. Você sempre teve um pé atrás com essa história, que estava muito fácil a coisa, que era um projeto grandioso, que estava muito fácil para ser concluído daquela forma, e você realmente acertou, né? Mas
Se Deus quiser, o melhor está por vir ainda. Presidente, Sim. só um minutinho. O mais importante disso tudo é que o terreno voltou para o município. Sim. Estava bem assegurado. Entendeu? Então, Ele nem sequer ele saiu. E automaticamente. foi doado e ele, por parte dele, não Sim. tiveram interesse mais. E É isso o aí. terreno de volta para o município. Graças a Deus. Tá? Graças a Deus. Sim, vereador. Senhor presidente, eu desde a primeira vez que o projeto chegou, eu tomei minha decisão de votar ao contrário. Porque o que eu vi não me convencia que essa empresa de fato viria para Sítio Novo, certo? Foi feito a emenda no projeto, colocaram total segurança no projeto para que, se não construísse, voltasse para o município, e eu mantive meu posicionamento de votar contrário desde a primeira vez, depois que eu dei minha palavra. Eu falo pelo meu voto. Qual foi meu entendimento? Uma empresa desse porte, que queira montar uma fábrica para gerar 400 empregos diretos e 1.000 empregos indiretos, ela não ia mendigar terreno em Sítio Novo. Ela ia mendigar 20 anos de isenção de imposto no município, uma coisa do tipo. Agora, ao ver o que aconteceu, que tinha algum tipo de esperteza naquilo ali. E eu mantive minha palavra desde o primeiro momento, que a reunião não me convenceu. Então, assim, eu acho que é respeitável, como eu respeito a decisão de cada um. Eu só estou me expressando aqui sobre isso, porque eu fui um vereador criticado fora na rua. Porque, assim como outras pessoas acreditam, eu acredito no crescimento da nossa cidade. Lógico que eu não vou votar contra a nossa cidade, o crescimento da nossa cidade. Mas, de fato, ali, aquilo não me convenceu. Se tivesse acontecido no primeiro momento, estava óbvio que o município, em vez de crescer, ia ter prejuízo. Então, quando foi feitas as emendas, e eu mantive meu posicionamento, já tinha dado minha palavra, e continuei com ela. E respeito quem votou a favor, mas a minha expressão aqui, desse modo que eu estou falando, é porque eu fui criticado lá fora. Muitas vezes a pessoa te critica lá fora, não tem nem conhecimento de como é que é, da situação. Mas, assim, enfim, é política. Você tem que escutar o que quer e o que não quer, e bola para frente. E aí, graças a Deus, voltou o terreno para o município, está aí. E o que eu quero pedir aqui para nossos colegas, meus amigos vereadores, é quando chega um projeto desse tipo aqui, para a gente analisar com atenção, porque esse aí foi barrado porque a gente olhou ele com carinho. Porque não era uma coisa pequena, era 50 hectares de terra do município. Até a gente brincou na questão, vai desapropriar a gente, se quer ajudar, porque não dá 1 hectare para cada familiar que está lá. Mas, enfim, graças a Deus voltou para o município e estamos aí. Essas minhas palavras, eu sabia que esse dia ia chegar, que eu ia ter um momento de me expressar. Muito obrigado. Eu também gostaria de, após as palavras do Cristiano, da vereadora Valéria, quando esse projeto chegou aqui, nesta casa, eu também, meu posicionamento era o contrário. Era o contrário de não votar no projeto. E sentamos, conversamos com a casa, com o jurídico, o doutor Felipe, que é vereador, também é advogado, e chegamos a um consenso da gente amarrar o projeto através de emenda, dar prazos para que fosse executado. Porque eu também não acreditava. Eu também não acreditava numa facilidade tão grande como essa, que a gente já viu coisas aqui em Sítio Novo acontecer até pior do que essa. Mas o que nós fizemos? Sentamos, os vereadores, o corpo jurídico da casa, e amarramos o projeto. Amarramos o projeto através de emenda na lei. Por isso que eu fiz esse requerimento agora aqui, para a presidência da casa, que solicitasse da prefeitura informações da empresa em relação ao município para a questão da doação do terreno. Para que a população, que a comunidade fique ciente do que está acontecendo. Porque se de repente nós não tivéssemos feito essa amarração, tivesse dado esse projeto, votado esse projeto, o terreno era deles, eles podiam meter num banco, fazer empréstimo, fazer o que quisesse. Mas nós amarramos bem direitinho, para a população entender, nós estamos fazendo o nosso trabalho de legislador.
Se de repente essa empresa viesse e fizesse aqui um negócio, montasse realmente essa empresa aí. Está entendendo? Então são coisas, ou então fosse para outro lugar vizinho aqui e fizesse. Aí as pedras iam cair em cima da gente. Por isso que eu solicitei agora esse requerimento do presidente da casa, que ele pedisse informações da prefeitura, para que a população saiba do nosso trabalho, da nossa intenção. Nossa intenção foi a melhor. A gente queria que viesse. Apesar de que a gente não acreditava, mas nós fizemos a nossa parte. Os vereadores, eu conversei com o prefeito, que eu falei aqui na reunião no dia que foi votado, e que eu não acreditava, e que o prefeito, através de um diálogo comigo, ele dizia, vamos embora votar, vamos embora amarrar direitinho, porque aí é uma faca de dois gumes. Se a gente não votar, vão dizer que nós não queremos o bem de Sítio Novo, não queremos o trabalho para as pessoas, que é uma empresa grande dessa que vem gerar emprego e renda para o nosso município. Nós fizemos a nossa parte, fizemos a doação, documentamos tudo, está tudo documentado. Agora, se a empresa não veio fazer, já não é mais culpa nossa. E o município não teve, nem vai ter nenhuma perca com isso. Né? Esse é o trabalho que nós estamos fazendo de legislador responsável pelo nosso município, pelo nosso povo, zelar pelo nosso patrimônio, pelo nosso povo do nosso município. Algum vereador mais quer? Vereador Max, esteja com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu volto. A respeito desse projeto, aqui ninguém nunca e nem quer criticar nenhum vereador, muito pelo contrário, que eu acredito que todos que votaram a favor foi tentando acertar a melhora, né? E o Cristiano falou muito que foi criticado da gente, fomos mesmo, eu e ele fomos criticados na época. E eu até disse para o Cristiano assim, eu digo, Cristiano, mas você vai ver lá na frente. Porque eu tinha a consciência de que eu não acreditava que isso ia para frente. Por quê? O que me intrigou mais, o que mais me intrigou nesse projeto, foi o tamanho da área. Foi isso que me intrigou. Entendeu? Era uma área, são 50 hectares de terra. Né? Então, começou por aí. E a gente ter sido criticado na época, e hoje está com a consciência tranquila, isso é muito importante para a gente. Bom, a gente se sente leve. Às vezes a gente é criticado por algo, como a gente foi, vereador Cristiano na época, e não tem nada melhor no mundo do que o tempo. Tu lembra que eu te falei? Digo, o tempo vai se encarregar. Às vezes a gente é criticado, é melhor você ficar calado. Porque o tempo se encarrega de tudo. Então, eu não estou dizendo que nenhum dos colegas errou, que não errou, muito pelo contrário, só estava todo mundo tentando acertar. Mas também que as pessoas veem o lado da gente também, que não estava acreditando naquele projeto. E o que eu entendi do Cristiano mais ainda, a vereadora Valéria e colegas, é porque, assim como vieram pessoas, tanto o pessoal de fora quanto daqui de Sítio Novo, algumas pessoas, para falar do projeto, para pedir para ser aprovado, para isso, para aquilo, ninguém veio mais, né, Cristiano? Não é isso? Ninguém veio dizer como é que está, não é, vereador Rimar? Ninguém veio mostrar a situação, como é que está, em que andamento está, como é que está. Então, isso, mas a gente compreende, né? A gente compreende e respeita, como eu sempre disse nessa casa e digo, eu respeito o voto de cada um, porque cada um tem um pensamento, tem uma maneira, e acredito que o voto de todo mundo é tentando acertar, né? O voto de todo mundo é tentando acertar. Então, Cristiano, vereador Cristiano, eu me sinto hoje, né, leve, tranquilo, como eu falei, porque a gente acredita que fez a coisa certa. Não que os companheiros fizeram a coisa errada, mas a gente também fez a coisa certa. Obrigado. Senhor presidente, só quando o Max fala a questão do tamanho da área. A área que o município tem exatamente lá é 50 hectares. E era justo o tamanho do terreno que a empresa queria. É muita coisa assim, muita coincidência. Mas por que falaram que ia ter que desapropriar quem já estava lá?
Pois é, mas 50 hectares de terra para montar uma fábrica dá para fazer uma cidade. Né? Então, é isso minhas palavras. E eu ainda vou fazer um requerimento aos colegas, vou logo adiantando, vai ser breve. Aquela área, Cristiano, ela é em torno de 350 hectares, quase 350 hectares. É grande, não é pequena não, é grande, grande mesmo. E eu tinha uma ideia ali, que eu até me expressei aqui, da gestão, o prefeito, prefeitura, tentar negociar com essas empresas grandes que tem ali do lado. Tem muitas empresas ali grandes, de soja e tudo. Mileto, para arrendar uma boa parte dela, que seja produtiva, uma boa parte dela, e esse aluguel da área lá para essa empresa seja destinado em casa popular para as pessoas que precisam para o nosso município. Por quê? Porque a área está lá, parada, né? Então, é um incentivo para que seja produtiva e que tenha o benefício para a nossa comunidade. Como ela é do município, que o benefício venha para as pessoas que realmente mais precisam. Então, e eu vou fazer esse requerimento escrito, ainda bem, talvez eu apresente ele amanhã, os colegas, vou ver direitinho, para que seja destinado dessa forma, porque já é um benefício para as pessoas que precisam. O recurso que entrar através daquela área que é do município seja destinado a casas populares para a nossa comunidade, para o nosso povo que precisa. Obrigado. Algum vereador mais queira se pronunciar? Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom dia.